Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Agora, gravação feita já em 2025, tá? Prometo muito mais conteúdo, inclusive, para esse canal aqui. Estou me organizando. Para quem me acompanha, sabe que eu tô sem teto atualmente. Então, eu tô organizando minha vida. E assim que eu conseguir organizar melhor, a gente vai ter mais vídeos aqui. Prometo. Com muito mais conteúdo para vocês. Mas bora começar o ano, né? E a gente vai falar hoje, foi escolhido aqui um tema para hoje, que a gente teve aula recente na Rede Apoiar. Um tema super importante, atual, que é o famoso diagnóstico de TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Será que seu filho tem TDAH? Vamos entender um pouquinho melhor hoje aqui o que é realmente o TDAH e quando realmente vocês têm que se preocupar se seu filho pode ter esse diagnóstico ou não. A doutora Daniele Leite, pediatra. Vamos bater um papo hoje, algumas informações importantes sobre o TDAH. É um transtorno, né, de desenvolvimento. Assim como o autismo, a gente classifica esses transtornos como transtornos do neurodesenvolvimento. E é um transtorno que ele aborda essas duas partes. O nome já diz, né, o déficit de atenção e a hiperatividade. Ou seja, dentro desse diagnóstico, a gente vai ter, nem todas as crianças que têm esse diagnóstico, as pessoas que têm esse diagnóstico, vão ser iguais, vão ser extremamente hiperativas, não. A gente tem formas diferentes de apresentação, então a gente vai ter pessoas que vão ter mais o déficit de atenção, mas não vão ter tanta hiperatividade. A gente vai ter os que têm mais hiperatividade do que déficit de atenção, e a gente vai ter aqueles que têm bastante característica dessas duas vertentes do transtorno. E ultimamente tem acontecido uma coisa, tanto com a disseminação, né, em massa e de informação, que é o super diagnóstico, que é a super preocupação das mães em classificar esses filhos como hiperativos, em achar que suas crianças estão dentro do transtorno porque são muito ativas, porque não para quieta, porque não obedece, E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque existe o que a gente chama na medicina ali de um limiar, ou seja, um limite, uma linha que divide o que está dentro do esperado, do desenvolvimento típico de qualquer criança, e o que passa desse limite. Que aí sim a gente tem que começar a se preocupar e pensar em alguns diagnósticos e tratamentos, caso seja realmente diagnosticado algum tipo de transtorno. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa informação que está chegando pra gente, principalmente aqui, né, na internet, nas redes sociais. Eu sei que assim como chega meu conteúdo para vocês, chega também vários outros conteúdos, né, e não tem muito como a gente ter certeza ali o que realmente é verdade, o que não é verdade, em que eu posso confiar. Então a gente tem que aprender aos poucos, realmente criar esses filtros para toda essa informação que chega pra gente, a gente conseguir filtrar e absorver aquilo que realmente importa para nossa vida. E não escutar, relevar, entrar de um lado e sair de outro, aquelas coisas que vão te prejudicar, que não vão acrescentar em nada, que podem te deixar mais paranoica do que tudo nessa vida, né? E quando a gente fala desses transtornos, quando a gente fala aí, né, do desenvolvimento de uma criança, eu sei que vocês aí, mães e pais, ficam extremamente preocupados. Então, quando chega a informação, meu filho tinha isso e era hiperatividade. Aí pronto, a cabeça já fica louca, você já começa a procurar coisa até que não existe. Será que meu filho também não era? Sabe? Nem tinha essa preocupação, isso surge. Às vezes isso é bom, porque às vezes realmente liga um alerta e quando tem alguma coisa, a gente consegue descobrir logo. Mas na maioria das vezes isso é ruim. Isso vem pelo lado ruim, porque traz uma preocupação desnecessária e, assim, extrema, né? Ao extremo. Então, o primeiro passo, gente, assim, que é fundamental para que vocês fiquem tranquilas ou para que vocês se preocupem quando realmente é para preocupar, é vocês terem profissionais de confiança acompanhando o seu filho. Então, não é o vídeo do Instagram, do YouTube, do TikTok, que vai dar diagnóstico pro seu filho. Não é tal pessoa que mostrou que a criança dela tinha isso e recebeu o diagnóstico que vai fechar automaticamente o diagnóstico no seu filho. Não é assim que funciona, tá? Então, ter um pediatra que você tem uma boa relação, um bom vínculo e confiança na parte técnica dele, ele realmente, né, tá seguro naquilo que ele tá falando, que o desenvolvimento do seu filho tá dentro do esperado, ótimo, pronto,
foca nisso. Agora, o contrário, né? Você tem um profissional que te alertou. Tudo acontece, né? Tem os dois lados sempre. E aí, às vezes, o profissional alertou, não, eu acho que não tem algum, eu acho que tem alguma coisa que tá fugindo um pouco do típico, tá fugindo um pouco do que a gente espera. E aí, às vezes, alguns pais entram em negação, não querem aquilo ali naquele momento, deixam de lado. Então, assim, as duas coisas têm que acontecer, tá? Então, se o profissional te deixa tranquilo, ótimo. Se o profissional te alerta sobre alguma coisa, é para todo mundo ficar em alerta, né? O objetivo da gente como pediatra é a saúde, é ter saúde do seu filho, é cuidar do seu filho. Então, a gente tem que caminhar junto, né? Pediatra e família tem que caminhar junto, tem que tomar decisões em conjunto pelo bem maior, que é a saúde dessa criança que está sendo assistida. E aí, o que está acontecendo hoje, assim, que eu fico extremamente preocupada, né? Com toda a nossa vida corrida, com todas as mudanças no nosso estilo de vida, no mercado de trabalho, pai e mãe trabalhando ali loucamente para dar conta de tudo mais, a gente tem ficado cada vez menos tolerante às coisas normais da infância. Então, uma criança que é para correr, para brincar, para chutar bola, para estar ali em atividade o tempo todo, escalar o sofá, pular do sofá, ir pro parquinho, subir em tudo. Isso é normal, né? Isso é ser criança. Isso é brincar. Isso é infância. E a gente tem tido cada vez menos tempo para isso e menos tolerância também. Então a gente tem que tomar muito cuidado, fazer uma autocrítica, uma autorreflexão, nós adultos. Será que realmente meu filho é hiperativo? Ou sou eu que tô menos tolerante? Ou o problema está em eu tô dando poucas oportunidades para ele, para interação, e os momentos que eu dou são explosões, por exemplo. Então a gente tem que realmente fazer essa autorreflexão e autocrítica o tempo inteiro, para não sair usando esse termo da forma que está sendo usado, né? Tão indiscriminado. Toda criança é hiperativa, tudo é hiperativo, tudo hiperativo. Ah, não para quieto, ah, hiperativo. Tem hora que já chega no consultório falando assim, ah, ele é hiperativo. Parem de dar esse estereótipo, essa, como eu falo, essa identidade, né? Esse nome ali para o seu filho, sem que ele realmente seja. Cuidado. A palavra tem poder, inclusive, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se eu fico ali o tempo inteiro, minha cabeça e eu falando o tempo inteiro, ah, ele é hiperativo, ah, ele é hiperativo, ah, ele é hiperativo, isso não vai trazer nada de bom em troca, sabe? Então, assim, se você acha que tá fora do normal, ah, Dani, eu acho que meu filho tá realmente, assim, passando desse ponto aí que você falou. Eu acho que não, comparando com outras crianças, por exemplo, eu acho que ele tá diferente, eu acho que tem algo a mais. Procura ajuda. Ao invés de ficar naquela ali de só dando o diagnóstico por si próprio e só repetindo isso o tempo inteiro, reproduzindo isso o tempo inteiro, vamos buscar ajuda. Vamos buscar um pediatra, um psiquiatra, um neuropediatra, um neuropsicólogo, né, infantil, para fazer a avaliação dessa criança, que aí sim a gente vai poder realmente conversar e tomar decisões e os próximos passos pautados em uma coisa de verdade e não só em um achismo ou, sabe? Isso é muito importante. Também para a criança, gente, tudo que a gente fala, que a gente fica ali reproduzindo, a criança escuta, a criança entende, a criança absorve. Então, é necessário que vocês realmente estejam o tempo inteiro se policiando em como vocês estão se comportando com seus filhos. O comportamento dos filhos normalmente, na maioria das vezes, reflete muito o comportamento dos pais. Se a gente tem pais muito agitados, muito preocupados, muito ansiosos, a criança, ela cresce nesse ambiente e a gente vai vendo desde muito cedo, bebês, desde bebê, um bebê muito ansioso, um bebê muito apegado, um bebê... Não tô dizendo que é regra e que isso é 100%, tá? Mas isso é uma coisa que é real, a gente vê isso acontecer. Ao passo que eu tenho pais tranquilos, mais ali, despreocupados, mais livres, que deixam a criança ali, né, ter um momento de criança mesmo, que são realmente mais relaxados. A gente tem crianças também, a gente vê crianças mais tranquilas, mais relaxadas. E não confundir as coisas. Na criação, né, de um ser humano, muitas coisas estão envolvidas. E vocês não podem confundir o que hoje é muito disseminado, né? A educação positiva, a disciplina positiva, com falta
de autoridade. Quem está criando a criança são vocês. Quem são os adultos são vocês. Quem são os responsáveis são vocês. E a criança, ela vai crescer e se comportar de acordo com o que você dita para ela. Se você não dita regras, se você não sabe ser firme, essa criança não vai te obedecer. Não vai, não adianta. Essa criança não vai saber o que é limite. Ela não vai ter limite. E a gente vê isso muitas vezes traduzido nesse termo, hiperativo. Uma criança que não para, que não obedece é hiperativo. Às vezes é falta de limite. Às vezes é falta de autoridade, de firmeza desses pais. Quem tem que tomar conta da situação, quem tem que ter o controle, não é a criança. São vocês. Então, olha o tanto de coisa que eu falei aqui, que pode influenciar, que pode acontecer, de seu filho ter um comportamento X e a gente vai direto para um diagnóstico ali. Ah, não, ele tem TDAH, não, ele tem hiperatividade. Não é simples assim. Até dar o diagnóstico não é simples assim. A gente falou bastante disso na última aula da Rede Apoiar. Foi agora, recentemente, com a doutora Samila, ela é psiquiatra. E eu pedi ela para dar essa aula, né, na Rede Apoiar, que era o título da aula é Será que meu bebê é hiperativo, né? Será que meu filho é hiperativo? Justamente para mostrar a complexidade desse diagnóstico. Para mostrar que não é só uma criança que quer brincar o tempo inteiro, que não para hiperativa. Não é simples assim. Muito cuidado também com a idade. Tem coisas esperadas, né? Marcos de desenvolvimento esperados, comportamentos esperados de acordo com a idade da criança. Então, a gente não chega para um bebê de 1 ano e meio que tá pulando, que brinca bastante e dá um diagnóstico de TDAH. Não, por quê? Tem comportamentos que são esperados para essa idade. Esse comportamento é esperado para essa idade. Então, o diagnóstico definitivo de um TDAH, só para vocês terem uma noção, ele realmente assim fica mais claro e evidente, a gente realmente ter certeza que é um TDAH lá depois dos 5 anos. E olha quantas crianças e bebês estão sendo taxadas como hiperativos de graça. Então, é assim, realmente um cuidado redobrado que a gente tem que ter, tá? Convido vocês, quem não é ainda da Rede Apoiar, a dar uma conferida no nosso conteúdo, né? Extremamente valioso. A gente tem aulas minhas e tem aulas de especialistas como essa de doutora Samila, que é psiquiatra, que eu convidei para dar. Então, assim, é uma comunidade que envolve muito cuidado, muita atenção, muito apoio e muita informação, né? Então, lá eu tento abordar todos os temas aí do desenvolvimento infantil, da saúde materno-infantil. E a gente já tem mais de 70 aulas, só para vocês terem noção, lá gravadas. E teremos muito mais esse ano. Então, vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem melhor um pouquinho a Rede Apoiar. E vir fazer parte também desse meu mundo lá e ir em busca de mais informação. Espero que vocês tenham gostado, que seja valioso de alguma forma esse conteúdo para vocês. E até a próxima.